Nesse vídeo a gente vai falar sobre uma das coisas mais fabulosas que existem em fisiologia: o sistema nervoso. O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinal. E o sistema nervoso como um todo é formado pelos neurônios e as células de sustentação, que tem uma importância muito maior do que só fazer a sustentação dos neurônios. A anatomia do neurônio é super importante para entender como ele funciona. O neurônio é formado pelos dendritos, que são ramificações, como se fossem pequenos galhos, que saem do corpo celular, que é onde você tem o núcleo da célula do neurônio, e você tem o axônio, que é como se fosse um cabo, uma cauda que sai do neurônio e que é por onde o impulso nervoso é conduzido. E como é que o impulso nervoso é conduzido no neurônio? Bem, toda célula tem uma carga entre o lado de dentro e do lado de fora. Uma diferença de potencial. É o que a gente chama de potencial de repouso da membrana. No neurônio, esse potencial é de menos 70 mV. Quando, por algum motivo, esse potencial ele chega num limiar de menos 50 mV, ou seja, você diminuiu essa diferença de carga, por isso que a gente fala que ele se despolarizou, um processo fantástico acontece. Primeiro, alguns canais iônicos se abrem. São canais que só deixam o sódio passar. Como a concentração de sódio é muito maior fora da célula do que dentro da célula, o íon sódio começa a entrar dentro do neurônio. Isso faz o interior do neurônio ficar mais positivo. E esse potencial, que era de menos 70 e tinha ido para menos 50, continua subindo e vai para menos 40, menos 30, menos 20. E quanto mais ele sobe, mais esses canais se abrem e mais sódio entra. É um mecanismo que a gente chama de retroalimentação positiva. Ele aumenta o desequilíbrio do corpo. Mas aí, quando esse potencial chega até mais 30, o perfeito corpo humano faz com que tudo se inverta e o equilíbrio volte a acontecer. Esses canais que foram abertos para que o sódio pudesse passar, eles se fecham, e os canais que se abrem são os canais agora para que o potássio possa sair. Sair porque a concentração de potássio é maior dentro do neurônio do que fora do neurônio. Os íons de potássio começam a sair e o interior começa a ficar mais negativo agora. E aí, essa diferença de potencial, que era de mais 30, vem para mais 20, mais 10, 0, menos 10, menos 20, até chegar de volta ao menos 70. Um mecanismo de retroalimentação negativa. Aquele que faz o corpo voltar, o organismo voltar ao equilíbrio. A gente chama dessa capacidade nossa de se reorganizar e voltar ao equilíbrio de homeostase na fisiologia. Bem, quando isso aconteceu, a concentração de sódio dentro do neurônio ficou maior do que era antes. E aí, esse sódio que está dentro do citoplasma, ele por difusão, ele se move, se espalha para a região próxima onde ele está. E quando ele se espalha, ele torna a região próxima onde ele está mais positiva. E se esse mais positivo que essa região passou a ser, também passa a ser de menos 50 mV, acima dos menos 70, que são o potencial de repouso da membrana do neurônio, esse mesmo processo começa a acontecer na seção imediatamente colada naquela onde acabou de acontecer esse processo todo. E aí, mais sódio entra, mais potássio sai, e aí esse sódio que entra por difusão vai para o lado, e aí mais sódio entra, mais potássio sai, e aí esse impulso, esse potencial de ação, ele vai passando ao longo do neurônio. Quando ele chega no final, a gente tem mais
sódio dentro do que a gente tinha antes e mais potássio fora do que a gente tinha antes. E aí as bombas de sódio e potássio entram em ação, fazendo com que o equilíbrio inicial volte a tomar conta do neurônio. Esse processo demoraria muito, e demora em alguns casos, quando você realmente conduz esse impulso dessa forma, fazendo com que cada seção imediatamente posterior à outra seja afetada por essa carga que fica mais positiva e esse potencial de ação aconteça ali. Porque aí imagina, isso tem que acontecer num lugarzinho colado no outro, colado no outro, colado no outro, o impulso tem que ir passando continuamente. Mas o nosso corpo humano é tão perfeito que vários neurônios têm um mecanismo de fazer com que esse impulso passe de uma forma mais rápida. Como ele passa de uma forma mais rápida? Bem, quando a gente pensa na fiação elétrica que a gente tem na nossa casa, o que a gente faz com os fios para que a condução de eletricidade seja mais eficaz? A gente isola eles. Os neurônios, eles também são isolados por células que fazem parte daquelas células de sustentação que a gente falou no começo. Aliás, essas células de sustentação no sistema nervoso central são chamadas em conjunto de células gliais. Gliais porque glia vem do grego que quer dizer cola. E elas, no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico, elas podem ter essa função de isolamento do neurônio. No sistema nervoso periférico, as células que fazem isso são as células de Schwann. Essas células, elas se enrolam no axônio e elas vão se enrolando como se estivessem muito apertadas. E o citoplasma dela vai ficando para o lado de fora. Como se você estivesse pegando uma pasta de dente e ficasse apertando assim ela, fazendo com que só o tubo ficasse no comecinho onde está enrolado e a pasta toda ficasse na ponta. Então esse pedacinho que está enrolado só com o tubo da pasta de dente é o que a gente chama nessa célula de Schwann em volta do axônio de baía de mielina. Essa baía de mielina, ela não acontece ao longo de todo o axônio. Ela acontece em pequenos segmentos do axônio. E entre eles existe um pedacinho onde o axônio ele fica livre para poder fazer essas trocas iônicas que a gente viu, que são as trocas que causam potencial de ação. Esses pedacinhos, sem a baía de mielina, isolando o axônio, são chamados de nódulos de Ranvier. Dessa forma, quando o impulso, o potencial de ação, o impulso nervoso acontece numa seção do axônio, isso faz com que o sódio que entrou, ele vá tornando o interior positivo até ele chegar num outro segmento onde ele possa abrir os canais. Como onde você tem a baía de mielina isso não acontece, isso acontece já no próximo nódulo de Ranvier. Então o impulso vai saltando de nódulo para nódulo e assim se conduz de uma forma muito mais rápida. As baías de mielina no sistema nervoso central, elas são formadas por outra célula de sustentação, que também se enrola nos neurônios, principalmente nos axônios, né? Essas células de sustentação do sistema nervoso central são os oligodendrócitos. Os oligodendrócitos são como se fosse um polvo, que tem o corpo celular e vários tentáculos. Então, um oligodendrócito, ele se enrola em vários neurônios, fazendo essa baía de mielina em vários neurônios do sistema nervoso central. Eles têm uma coloração branca. Por isso que no sistema nervoso central, quando a gente tem aquela coloração branca muito grande, que a gente chama de substância branca, é por causa dessa grande concentração dessas células de sustentação que são chamadas de oligodendrócitos. Quando a gente tem uma grande concentração de corpos celulares e dendritos, a gente tem a substância cinzenta, a famosa massa cinzenta que o pessoal fala. Bem, quando a gente entende esse isolamento, a gente entende também algumas doenças.
A esclerose múltipla, uma doença super comum que existe, ela acontece por causa da destruição dessa baía de mielina, essa bainha de mielina que existe nos neurônios do sistema nervoso central. Quando essa baía de mielina do sistema nervoso central ela é destruída, esses impulsos eles começam a passar de uma forma muito menos eficiente. E aí, quando a gente tem essa perda de capacidade do sistema nervoso de passar esses impulsos nervosos, os efeitos começam a surgir no corpo inteiro. Como os neurônios que são impactados pela esclerose múltipla são neurônios responsáveis por diversas funções no nosso organismo, a esclerose múltipla é uma das doenças que mais tem efeitos diferentes. Ela não é uma doença que sempre vai atacar a pessoa da mesma forma, porque depende de quais neurônios foram afetados naquela pessoa. Por falar em quais neurônios, existem basicamente 3 tipos de neurônios. Os neurônios sensitivos, que levam as informações dos órgãos sensitivos até o sistema nervoso central. Os neurônios motores, que levam as informações do sistema nervoso central até os órgãos efetores, como por exemplo os músculos esqueléticos, os músculos lisos e as glândulas. E existem também os neurônios de associação, que são os neurônios que a gente tem, todos eles ficam dentro do sistema nervoso central. Esses neurônios que a gente falou que são os neurônios motores, eles são divididos em neurônios motores autônomos e os neurônios motores somáticos. Os somáticos responsáveis ali pelos músculos esqueléticos e os autônomos pelos músculos lisos, pelo miocárdio, por exemplo. Bem, voltando para a estrutura do neurônio que a gente estava falando. Aí o impulso chegou lá na ponta do neurônio e quando ele chegou, que é o axônio, né, lá na ponta do axônio, quando ele chegou na pontinha do axônio, como é que ele pula para o próximo neurônio? Antigamente, as pessoas achavam que esse contato era um impulso elétrico, que ali era transmitido, como se uma carga elétrica fosse transmitida de um neurônio para o outro imediatamente. Aí depois viram que não, que existia um espacinho entre os 2 neurônios e dentro desse espacinho uma substância química fazia com que esse impulso passasse. Hoje em dia a gente sabe que existem os 2 casos, onde o impulso é passado de uma forma elétrica ou de uma forma química. Quando ele é passado de uma forma elétrica, são proteínas que conectam o corpo ou o dendrito de um neurônio até o axônio do outro. Então as 2 células elas se tocam e essa proteína cria um canal entre as duas, onde você pode fazer com que os íons passem de um para outro e continuem com esse processo que a gente falou agora há pouco de condução desse impulso nervoso. Mas o que acontece normalmente é que esses neurônios, no final do axônio, tem algo chamado vesículas sinápticas. Essas vesículas sinápticas, elas têm substâncias dentro delas que quando o impulso chega até a ponta do axônio, o axônio abre alguns canais para que o cálcio entre e quando você tem o cálcio entrando no axônio, isso faz com que essas vesículas sinápticas elas se ancorem na membrana do axônio e aí elas, por exocitose, elas jogam para fora essa substância. E ao jogarem para fora essa substância fica entre um neurônio e o outro. Essa passagem de informação de um neurônio para o outro, a gente chama de sinapse. O neurônio anterior, de onde o impulso vem, a gente chama de neurônio pré-sináptico, e o que está depois a gente chama de neurônio pós-sináptico. Bem, essa substância química que existe ali entre os neurônios, ela faz com que neste outro neurônio
alguns canais se abram e deixem íons entrarem nesse neurônio e faz com que esse neurônio aqui ele comece a ter ou uma despolarização também ou uma hiperpolarização, ou seja, que mude o potencial dele. E se esse potencial que mudou aqui chegar até os menos 50 que a gente viu, todo aquele processo começa novamente. O potencial de ação se inicia ali e passa para frente. Essa substância química que faz com que a sinapse ocorra e que está guardada ali dentro da vesícula sináptica é o que a gente chama de neurotransmissor. Existem vários neurotransmissores. Um neurotransmissor muito conhecido é a acetilcolina. A acetilcolina, ela faz o papel de neurotransmissor tanto no sistema nervoso central como no sistema nervoso periférico. Ela, quando é liberada pelas vesículas sinápticas do neurônio pré-sináptico, ela se acopla a proteínas receptoras no neurônio pós-sináptico e nessas proteínas onde ela se acopla mesmo, alguns canais se abrem. E esses canais, diferente dos canais voltagem dependentes, esses são canais abertos quimicamente, por causa dessa substância química, esses canais deixam o sódio e o potássio passarem para um lado e para o outro. Mas como o gradiente de concentração do sódio é mais intenso do que o de potássio, mais sódio entra do que potássio sai. E aí você tem que esse neurônio, que é o pós-sináptico, ele começa a se despolarizar. E quanto mais vesículas vão liberando neurotransmissor de acetilcolina, mais esse aqui vai se tornando despolarizado até conseguir chegar aos menos 50 e continuar um potencial de ação. Uma coisa muito importante é o seguinte: quando essa acetilcolina se liga, ela se liga e depois sai dessa proteína. E se não tiver nada para capturar essa acetilcolina e eliminar ela, esse processo continua e vai causar uma hiperatividade ali entre os neurônios. E a enzima que destrói essa acetilcolina é a acetilcolinesterase. E essa acetilcolinesterase tem esse papel importantíssimo de regular essa sinapse. Eu acho que um exemplo bacana da gente falar é de uma doença que ela tem como não como droga que busca cura, mas que busca controlar um pouco a doença e que tem a ver com a acetilcolinesterase, é o mal de Alzheimer. O mal de Alzheimer ele é causado por uma proteína que ela não é solúvel, né? E ela acontece no material extracelular, principalmente do nosso córtex e em regiões do nosso encéfalo responsáveis pela memória. Então o que acontece? Os nossos neurônios dessas regiões eles começam a morrer e a gente precisa que os neurônios que sobraram eles fiquem mais eficientes assim. Então como é que a gente faz? A gente pega e toma drogas que inibem a ação da acetilcolinesterase. Quando elas fazem isso, a acetilcolina ela não é eliminada por essa enzima e ela fica mais ali na sinapse e aquilo você está como se fosse estimulando essa sinapse nervosa e fazendo com que ela fique mais intensa do que antes. Então é uma maneira de você tentar controlar ou compensar o efeito que acontece com o mal de Alzheimer. Existem outros neurotransmissores também. Um grupo que é muito importante nesse grupo de neurotransmissores são as monoaminas. As monoaminas, eu acho que as mais conhecidas são a serotonina, a dopamina e a neuroadrenalina. Esses neurotransmissores também têm uma função em diferentes neurônios no nosso corpo, responsáveis também por diferentes funções. A serotonina o pessoal conhece muito bem, né? É a famosa
o elemento químico da felicidade que a turma fala, e na verdade a serotonina ela realmente atua em neurônios responsáveis pelo humor, responsáveis pelo apetite, e por isso drogas que de alguma forma atuam na sinapse desses neurônios são drogas que afetam essa questão de humor, de depressão clínica, etc. Se você for pegar o Zoloft, se você for pegar o Prozac, por exemplo, eles fazem o quê? Eles são drogas que inibem a recaptação da serotonina. Bem, que história é essa de inibir a recaptação da serotonina? O que acontece é o seguinte, você tem que as vesículas pré-sinápticas dos axônios que tem esse tipo de sinapse, que usam as monoaminas, eles se ancoram e soltam a serotonina, e essa serotonina ela é recaptada, para ela não ficar ali hiperestimulando essa sinapse, ela é recaptada, e além de ser recaptada, ela é eliminada por uma enzima chamada monoaminooxidase, que é MAO. Então essas drogas elas fazem duas coisas. Primeiro, elas inibem essa recaptação para você não poder ficar usando e reciclando a serotonina, e então é uma forma de você tá deixando a serotonina ali hiperestimulando o negócio. E o outro é o seguinte, você pega outras drogas que inibem a monoaminooxidase. E essas drogas que inibem a monoaminooxidase fazem também com que a serotonina possa ser reutilizada. Então, com isso, você estimula essas sinapses, estimula esse processo de condução entre esses neurônios. São drogas que afetam o humor. Outra dessas monoaminas super importantes é a dopamina. Os neurônios que fazem a sinapse usando a dopamina como neurotransmissor são os neurônios dopaminérgicos. Os da acetilcolina são os neurônios colinérgicos. A gente denomina neurônios de acordo com os neurotransmissores que eles utilizam também. Bem, voltando para os dopaminérgicos. Esses dopaminérgicos têm uma importância muito grande quando a gente for falar, por exemplo, sobre mal de Parkinson. O mal de Parkinson, ele também destrói neurônios no encéfalo que são responsáveis pelo início dos impulsos que vão chegar lá no fim até as nossas placas motoras. Bem, o que acontece? Quando você pega e toma uma droga que aumente essa capacidade dessas sinapses entre esses neurônios dopaminérgicos, você deveria melhorar essa incapacidade sua de utilizar esses outros neurônios. O problema é que quando a gente toma dopamina, essa dopamina ela não passa dos capilares sanguíneos para o encéfalo. Por quê? Porque existem outras células de sustentação no encéfalo chamados astrócitos. E esses astrócitos, eles se ligam nos neurônios, também com ventosas, como se fossem de tentáculos, e se ligam nos capilares sanguíneos. E acredita-se que essa seja a razão da gente não ter poros entre as células dos capilares sanguíneos. As células dos capilares sanguíneos, elas são ligadas por zonas de oclusão. E com isso, os poros que fazem normalmente a filtragem dos capilares do corpo, eles não existem no encéfalo. Então só acontece o transporte de substâncias por difusão ou por transporte ativo. E aí, a dopamina não passa e a gente tem que tomar dopamina para o mal de Parkinson. Como é que a gente faz? A gente toma uma substância que é precursora da dopamina, que é a L-dopa. A L-dopa consegue passar e aí quando ela passa, o nosso encéfalo tem a capacidade de usar ela para depois produzir a dopamina. Existem outros neurotransmissores que são conhecidos pelas pessoas, elas
ouvem falar, mas talvez não conheçam tanto o efeito deles. Um deles, por exemplo, é a endorfina. A endorfina, ela tem um efeito inibitório. Ela, ao invés de deixar entrar íons positivos e despolarizar o neurônio pós-sináptico, ela deixa entrar íons negativos. E aí ela inibe essa passagem desse impulso nervoso. A endorfina, ela atua em neurônios que são responsáveis pela transmissão do impulso da dor. Por isso que quando a gente faz muito exercício, isso estimula a produção de endorfina e a gente não sente tanta dor. Aquela história do cara que se machuca quando está quente e não dói muito. A mulher no trabalho de parto também tem uma concentração de endorfina muito maior do que ela tem quando ela não está no trabalho de parto. Também a máquina perfeita do corpo humano funcionando para poder diminuir as dores e possibilitar o parto da mulher. Outro neurotransmissor que também tem um efeito inibitório é o GABA, que vem do ácido glutâmico. Esse GABA ele deixa também os íons cloreto entrarem no neurônio pós-sináptico e também tem um efeito inibitório. Esses neurônios que usam o GABA como neurotransmissores são neurônios responsáveis também por movimentos e por funções do nosso corpo que fazem com que o GABA seja utilizado para controlar convulsões e controlar efeitos assim de ansiedade no corpo humano. Os benzodiazepínicos, que são drogas utilizadas, são drogas que aumentam a eficiência desse neurotransmissor que é o GABA. A gente falou de neurotransmissores que excitam a célula seguinte e dos que inibem a célula seguinte. Bem, a gente chama esse potencial, quando ele é excitatório, de potencial excitatório pós-sináptico, PEPS. E quando ele é inibitório, potencial inibitório pós-sináptico, PIPS. A acetilcolina pode fazer PEPS e PIPS. O GABA faz PIPS. A dopamina faz PEPS. Então, a gente entendendo os neurotransmissores, a gente entende também como isso acontece. Uma coisa interessante é o seguinte: o impulso nervoso, o potencial de ação, que é aquele que acontece, que é voltagem dependente, ele tem sempre o mesmo tamanho. Então ele vem em ondas que tem sempre o mesmo tamanho. O que vai fazer com que ele seja mais forte ou mais fraco é se a gente manda muitas ondas ou poucas ondas. Mas as ondas são sempre do mesmo tamanho. A gente chama isso da frequência de impulsos nervosos. Quando a gente quer contrair um músculo muito forte e esse impulso vem através do neurônio motor somático, que lá na frente se liga a uma célula muscular, numa ligação que a gente chama neuromuscular, e aí através da fibra muscular esse impulso é passado também. Mais para frente a gente vai ver como. Todo esse mecanismo é utilizado e a gente tem que mandar, se a gente quer fazer mais força, uma frequência maior de potenciais de ação. Do outro lado, o PEPS e o PIPS, que são os potenciais excitatórios pós-sinápticos e inibitórios pós-sinápticos, eles acontecem através de uma sinapse química. Então, dependendo do número de vesículas pré-sinápticas que são liberadas através da exocitose, a gente vai ter uma combinação de despolarização ou de hiperpolarização desse outro neurônio aqui e que vai poder ter várias combinações e que quando chegam até aquele limiar de menos 50 milivolts passam potencial de ação para frente. Eu particularmente achei toda essa história fabulosa e entender como o cérebro funciona e coordena essa história toda através dos diversos sistemas quase que elétricos que a gente tem no nosso corpo é quase que uma redescoberta de quem a gente é. Até o próximo vídeo.